Olá pessoal, sejam bem-vindos à comunidade do investidor. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho a maneira de pensar, as principais, na verdade, 17 maneiras de pensar sobre dinheiro especificamente das pessoas bem-sucedidas. Esse conteúdo de hoje ele é baseado no livro O Segredo das Mentes Milionárias, de Harv Eker. Gente, eu sou completamente apaixonada por leitura. É uma viagem, realmente. Cada livro que a gente tem a oportunidade de ler, de mergulhar e de adquirir conhecimento. Então é muito gostoso. E a gente tem um resumo bem interessante, bem sintetizado aqui de toda a mensagem central deste livro. Mas eu recomendo aqui, vale muito a pena a leitura para quem quiser se aprofundar mais. De qualquer forma, com a aula de hoje, nós já vamos ter uma visão geral e ampla sobre esse conteúdo. O questionamento do livro, né, é como é que são gerados os resultados financeiros. E hoje, então, a gente vai aprender as principais diferenças no modo de pensar entre as pessoas que são ricas e as pessoas que são pobres, entre as bem-sucedidas e as mal-sucedidas. Quando a gente fala nessa questão, é muito importante que a gente entenda que as crenças, elas formam um ciclo. As crenças geram pensamentos. Esses pensamentos, eles geram emoções. Essas emoções que foram criadas vão gerar ações. As ações, por sua vez, geram resultados. E esses resultados, eles reforçam as crenças. Ou seja, nós criamos aqui um círculo, é um movimento contínuo, é cíclico realmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com as nossas crenças, com aquilo no que acreditamos e que não necessariamente sejam verdades. São as nossas verdades, nós acreditamos nelas. Por quê? Quando nós temos uma crença, algo no que acreditamos, isso faz com que eu produza um pensamento que gera uma emoção, que produz uma ação, que me leva a um resultado, e esses resultados, bons ou ruins, vão reforçar exatamente as crenças que eu tinha. Então, eu preciso ter uma atenção muito, muito especial em relação a esse ciclo que todos nós temos. Por quê? Se as crenças forem positivas, como é que funciona então esse ciclo? Os pensamentos serão positivos, os sentimentos serão motivadores, as ações serão massivas, ou seja, eu vou ter energia de realização e os resultados serão incrivelmente positivos. Já se por um outro lado, naquele ciclo que nós vimos no slide anterior, as crenças forem negativas, o que eu produzo então dentro desse ciclo? Os pensamentos também serão negativos, os sentimentos eles vão ser desmotivadores, as ações que esses sentimentos vão gerar serão medíocres e os resultados extremamente decepcionantes. Então, é um grande aprendizado, é um ponto de atenção constante, mas vale a pena o exercício. Então, e por que isso acontece, né? De onde vêm as crenças? Na verdade, a nossa mente ela está sendo programada desde que nós nascemos, desde a infância. Mas basicamente nós temos aqui 4 pontos fundamentais, né? E que a gente fala que são os programadores da nossa mente. Claro que com nossa permissão, a partir de certa idade, quando nós tivermos consciência disso. Então, começa com a família, com os nossos educadores, familiares, com as pessoas ali de convivência, desde lá a fase inicial de nossa infância. Depois passam por autoridades, e aqui nós estamos falando desde uma autoridade de pai e mãe, que na verdade fica no primeiro quadrante ali de família, mas professores são autoridades, chefes no ambiente de trabalho são autoridade, enfim, não é só na questão de um cargo, né? A gente às vezes associa a autoridade a um cargo, mas não. São pessoas que têm determinado poder decisório sobre as nossas vidas
e elas também moldam o nosso mindset, elas acabam programando também a nossa mente, tanto positivo quanto negativamente. A mídia de maneira geral, e aqui eu não estou falando só de rádio, de TV, de mídia impressa, hoje em dia principalmente as redes sociais e toda essa avalanche de informações que a internet nos traz. Isso também vai moldando, reforçando ou criando novas crenças. E claro, não se enquadra muito ali, né, em família e nem em autoridades, mas os amigos e pessoas da nossa convivência de maneira geral. Todas essas pessoas exercem influências e vão ao longo do tempo moldando tudo aquilo no que nós acreditamos. Porque essas pessoas também, elas são as protagonistas, né? Elas são os personagens das nossas experiências ao longo da vida. E essas experiências nos moldam enquanto pessoas e vão fazendo com que nós adquiramos, né, todas as crenças que a gente daí vai guardando e utilizando ao longo de nossa vida, ok? Vamos então conhecer as 17 diferenças no modo de pensar entre ricos e pobres, sempre lembrando que esse conteúdo está embasado no livro, conforme eu citei. Então, é uma visão do autor do livro, combinado? Ele pesquisando e, enfim, de acordo com o material que ele escreveu no livro, ele diz que as pessoas ricas, elas criam suas próprias vidas. Essa é a crença das pessoas ricas. Eu crio a minha própria vida. Já as pessoas pobres, a crença delas é que as coisas acontecem na vida delas. É muito importante que vocês façam uma reflexão profunda em cada uma desses 17 tópicos que nós vamos ver. E que você se pergunte de maneira muito autêntica e muito sincera, você para com você mesmo, de onde é que você se enquadra, em que quadrante você realmente se vê, né? Quando você coloca essa questão para você, qual é a sua forma de pensar, qual é a sua crença, mas de maneira muito honesta com você mesmo. As pessoas ricas têm a crença de que jogam o jogo do dinheiro para ganhar. Já as pessoas mal-sucedidas entram no jogo do dinheiro para não perder. Gente, existe uma diferença absurda aqui. É muito diferente eu entrar para ganhar do que eu entrar para evitar perder. Nós estamos aqui tratando diretamente do mindset de abundância ou de escassez. Então, isso é extremamente sério. As pessoas ricas assumem um compromisso de serem ricas. Já as pobres gostariam de ser ricas. É muito diferente. Eu gostaria de ser rica, eu não tenho nada, eu não assumo um compromisso, eu não transformo isso numa meta e num modo de viver. As pessoas bem-sucedidas pensam em fazer dinheiro em larga escala. Já as mal-sucedidas pensam em manter apenas o que já conseguiram. De novo, é o medo, é aquele sentimento de perda, é o foco na escassez. Eu vou manter o que eu tenho. Comecei a perder dinheiro no Tesouro Direto, tá um pouquinho negativo, vou voltar meu dinheiro para a poupança, sendo que lá eu perco mais do que no Tesouro Direto. E tantos outros exemplos que nós poderíamos dar. As pessoas bem-sucedidas focalizam nas oportunidades, já aquelas que não têm sucesso focalizam nos problemas. Então, toda a energia, toda a atenção, todo o foco está no problema, no que não funciona, no que pode dar errado, ao invés de eu buscar alternativas de solução. As pessoas bem-sucedidas, elas admiram os outros indivíduos que também são ricos e bem-sucedidos. Já no campo oposto, as pessoas mal-sucedidas guardam o ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. É aquela forma de pensar tão ruim que fala, poxa, quando você vê alguém trocar o carro, ou se vestindo melhor, ou fazendo uma viagem, trocando apartamento, olha, alguma coisa errada ele fez. Isso é porque ele é protegido no trabalho. Enfim, a gente não tem que ter um certo ressentimento aí por trás desse sentimento, né, e dessa forma de pensar. As pessoas bem-sucedidas buscam a companhia também de pessoas positivas e bem-sucedidas. Já as pessoas que não têm sucesso, elas sempre se associam com pessoas negativas e fracassadas. E elas engrossam aquela corrente das lamentações, das reclamações. Já as pessoas de sucesso gostam de se promover e elas se sentem maiores do que os seus problemas.
Já aquelas que não obtêm sucesso não apreciam vendas e nem a autopromoção. E elas sempre se identificam e acreditam que são menores do que os seus problemas. Já as pessoas ricas são excelentes recebedoras de dinheiro, ao contrário das pobres, que são péssimas recebedoras de dinheiro. As pessoas bem-sucedidas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. Já as pessoas pobres, elas têm a preferência de remuneração pelo tempo que elas despendem. As pessoas ricas pensam assim: eu posso ter as duas coisas. Já as pessoas pobres têm o seguinte pensamento: eu posso ter uma coisa ou outra. Ela vai precisar escolher. As pessoas ricas focalizam no seu patrimônio líquido e administram muito bem o seu dinheiro. Já as pessoas mal-sucedidas focalizam no rendimento mensal e administram mal esse dinheiro. As pessoas ricas põem o dinheiro para trabalhar para elas. E as pessoas pobres ficam ali, mês a mês, dando duro pelo dinheiro que recebem. Trabalham pelo dinheiro. E para finalizar as duas últimas diferenças, completando as 17, as pessoas bem-sucedidas, elas agem apesar do medo. Não é que o medo não exista, mas elas não se deixam dominar por ele, elas vão com medo mesmo. Já as pessoas pobres deixam-se paralisar pelo medo. As pessoas bem-sucedidas aprendem a se aprimorar o tempo inteiro. A vida é um constante aprendizado, sempre algo novo, sempre algo diferente para eu buscar. Já as pessoas pobres acreditam que já sabem de tudo. E aqui para finalizar, embora eu tenha particularmente uma visão diferente aí dessa distribuição, mas como nós estamos embasando o conteúdo no livro, eu preciso ser fiel àquilo que o autor nos apresenta. Então, essa recomendação, ela é especificamente dada pelo autor do livro, porque ele entende ser uma ótima forma aí de administrar o dinheiro. Então, como eu mesma falei, eu tenho uma distribuição, né, mental, eu acredito em fazer isso de uma forma um pouco diferente. Então, fica aqui só para finalizar o conteúdo embasado no livro, mas é claro que você tem total liberdade aí de utilizar da forma como está sendo apresentada, ou de fazer as alterações que você entender que são importantes, que fazem sentido para você, adequando, né, essa distribuição à sua realidade pessoal ou aquilo em que você acredita. Mas aqui ele deixa esse esquema de administração de dinheiro, onde ele entende que 50% você vai destinar para suas necessidades pessoais. E os outros 50% ele distribui igualmente entre investimentos, educação financeira, despesas de longo prazo, doações e diversão. Tá? Eu acho 10% muito pouco para investimento, mas, enfim, essa é a ideia, é a recomendação que ele nos deixa, combinado? Então é muito importante que cada um de nós façamos, e não uma única vez também, mas que a gente revisite isso e que a gente, de maneira muito honesta, faça essa autoavaliação, para que a gente sempre esteja alerta às crenças, porque, de acordo com aquele ciclo inicial que nós vimos no começo, né, da aula, aquilo no que eu acredito, ou seja, as minhas crenças, o meu modo de pensar, ele é o start, ele é o primeiro passo de todo um ciclo que vai gerar os resultados da minha vida. E isso é muito sério, é de muita responsabilidade e está na nossa responsabilidade. É cuidar e mudar isso, se não estiver dentro daquilo que a gente busca para a nossa vida, combinado? Então, resumindo, né, esse conteúdo foi do livro Segredos da Mente Milionária, e nesse livro, né, claro, de maneira muito mais aprofundada do que aqui, ele trata o tempo todo dessas diferenças de crenças a respeito de dinheiro e de sucesso também, entre o que ele chama de pessoas ricas, felizes e bem-sucedidas e das pessoas pobres, infelizes e mal-sucedidas. É isso por hoje, gente. Minha gratidão sempre, sempre é uma alegria a companhia de vocês aqui. E a gente se vê na próxima aula, combinado? Até mais!